Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 1 e agora finalmente ingressando no Código Civil, estudando então agora o início aqui, as primeiras concepções, as primeiras ideias que vão envolver aí a matéria civilista e que com certeza irá acompanhá-los ao longo de todos os semestres aí que nós vamos estudar. Afinal, são conceitos aí essenciais de direito civil e, portanto, estão aí nessa primeira parte do código, que seria aí a parte geral do direito civil. E na aula de hoje, nós vamos começar por dois temas muito importantes, que são aí referentes à personalidade jurídica e à capacidade, que estão aí no capítulo 1 do título 1 do livro 1 da parte geral do Código Civil. Especificamente, nesta aula, estudaremos o artigo 1º e o artigo 2º do Código Civil. Vamos conferir a sua redação para começar a desenvolver aí, então as suas ideias. Olha só, primeiro ele diz aqui no artigo 1º, então, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E no artigo 2º, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Veja que então o artigo 1º já fala de capacidade, que teria a ver aqui com a ideia de capacidade, então, no capítulo 1, e o artigo 2º da personalidade, né? A ideia, então, de personalidade aqui. Vamos entender primeiro o que significa essa ideia de personalidade. Vamos tentar entender inicialmente, então, o que é personalidade jurídica, para depois falar um pouco das limitações que são impostas pela capacidade, tá? Então entenda o seguinte, que personalidade diz respeito com aquela aptidão genérica que todo ser humano, toda pessoa tem de adquirir direitos ou até ser titular de direitos, como também para contrair deveres. Então veja, basta eu ser uma pessoa, juridicamente falando, seja dentro dos termos jurídicos, entender que eu sou pessoa, para que eu tenha personalidade jurídica. E falar que eu tenho personalidade jurídica é eu tratar de que eu tenho, então, que eu sou, na verdade, um sujeito de direito. Ou seja, que eu posso titularizar relações jurídicas, ser agente dentro de uma relação jurídica, ocupar então um dos polos, ativo ou passivo, nos atos e negócios jurídicos. Logo, quando eu sou um sujeito de direito, eu não posso aí ser um objeto de direito. Que significa ser um objeto de direito? Eu sofrer os efeitos de um ato ou de um negócio jurídico. Afinal, o sujeito de direito é que vai titularizar esses direitos e deveres e vai então se relacionar com outros sujeitos de direito ou até mesmo submeter os objetos de direito às suas vontades, às suas então manifestações. Veja, no máximo eu posso falar aqui em um sujeito de direito tendo como alguns direitos, o exercício de certos direitos, sendo objetos de direito. Como eu falo aí, quando eu trato de alguma questão, por exemplo, patrimonial, né? Então, por exemplo, alguma coisa que eu sou proprietário e que é um objeto do direito. Então, seria aí um desdobramento aí próprio da minha personalidade, por vezes quando eu falo de direitos da personalidade, quando eu falo de direito à vida, saúde, segurança, como eu posso falar de questões propriamente patrimoniais. Sou proprietário daquele bem. Então, indiretamente, eu estou falando também do meu vínculo com aquele objeto, embora se negocie o próprio objeto de direito. Nós vamos falar um pouco de objeto, de direito, os bens e tudo mais adiante, mas entenda que são as coisas. O que não é humano, o que não é pessoa, né? Falar de forma mais ampla, pessoa não pode ser objeto de direito, que é coisa. Que temos como exemplo os animais, os bens materiais, aí como tantos outros exemplos no nosso ordenamento
que falaremos um pouco mais adiante. Mas entendam o seguinte, que sujeito de direito, o maior exemplo que nós temos no nosso ordenamento, com certeza é a pessoa natural, porque é ela que vai, então, aqui titularizar esses direitos e deveres. Mas temos ao lado dela também outra pessoa que admite ter personalidade jurídica conforme o nosso ordenamento. E qual que é? Olha aí na sua tela, né? Que a personalidade jurídica, então, ela pode ser aí adquirida, ter essa aptidão, também uma pessoa jurídica, ou seja, uma associação, uma fundação, uma empresa, né? Uma sociedade empresária, melhor dizendo, todas as pessoas jurídicas também possuem personalidade jurídica, são sujeitos de direito e poderão realizar atos e negócios na ordem civil, né? Adquirindo direitos e contraindo deveres. Muito bem. Entendemos então que pessoa, seja natural, física ou pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica. Mas quando que eu considero que uma pessoa é uma pessoa? Quando que eu considero que ela, então, adquiriu essa personalidade jurídica? E o nosso primeiro aí, elemento que nos dá alguma ideia do que seja esse início da personalidade jurídica é o artigo 2º do Código Civil, que eu li agora no início da aula para vocês. Afinal, ele diz que a personalidade jurídica irá se iniciar com o nascimento com vida. Então, olha aí, a gente tem a ideia inicial que a personalidade jurídica surge com o nascimento com vida. O problema é o que caracteriza esse nascimento com vida? O que nós entendemos aí como nascimento com vida? E mais, outra questão. Veja que o dispositivo legal não para aí a sua redação. Ele fala também que a lei põe a salvo os chamados direitos do nascituro. E afinal, o que é esse nascituro que parece ter uma proteção legal aí especial? Veja que são várias questões que precisam ser aí respondidas. Então, primeiro, se é verdadeiramente o início da personalidade jurídica com o nascimento com vida, e mais, o que é nascituro e como se dá essa proteção ao nascituro. E aí, então, vamos entender que para o direito, nascituro é aquele ser que é concebido, mas ainda não nascido, independentemente do estágio de gravidez. Então, veja, pode ser que a gestante esteja no primeiro mês, como esteja no 8º mês. Pouco importa, tá? Aquele ser que está dentro do ventre materno, ele é considerado nascituro, independentemente, então, do estágio de desenvolvimento, tá bom? Então, está na barriga da mãe é nascituro, tá bom? E aí, para explicar a proteção a esse nascituro e desenvolver a resposta dessa ideia do que seria o nascimento com vida, nós temos 3 grandes teorias, sem prejuízo de algumas reflexões contemporâneas sobre o assunto. Tentando explicar, então, os direitos do nascituro ou inexistência de direitos do nascituro a partir da teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria da personalidade condicional, ou, para alguns autores, do nascimento condicional. Bom, vamos entender então. Primeiro, a teoria natalista. A ideia aqui é a seguinte, que a personalidade surge apenas para aqueles que deram funcionamento ao aparelho cardiorrespiratório após a saída do corpo feminino. O que significa dizer isso? Olha só, que para a teoria natalista há aí uma prevalência do início do dispositivo legal. Ou seja, que só será pessoa e terá personalidade jurídica quando houver o nascimento
com vida. Entendendo, então? Dois requisitos: nascimento e com vida. Nascimento, a saída, então, aí do útero, do corpo feminino, né? Então, a separação aí do corpo da mãe. Segundo ponto, com vida. O que se considera vida? Quando a criança, né, o bebê que acabou de nascer, respira. Se ele der uma primeira respirada, ou seja, funcionar o seu aparelho cardiorrespiratório, considera-se que ele nasceu com vida. E por que isso é tão importante num primeiro momento? Porque veja só, se nascer com vida, quer dizer que ele teve personalidade. Então, vários direitos que estavam ainda numa expectativa de serem direitos, agora se tornaram direito efetivamente. Afinal, o nascituro, para a teoria natalista, não é pessoa. Ele só tem uma mera expectativa de direito, se tornando pessoa com personalidade jurídica, havendo o nascimento com vida. E aí a expectativa se torna direito, e se tornando direito, então, ele está apto a exercer. Veja, vou dar um exemplo aqui de uma matéria lá para frente de sucessões para vocês entenderem o impacto dessa teoria natalista. Veja só, se o pai já é falecido ao tempo aí em que está a gestação da mãe, e a criança nasce com vida. Vamos dizer então, ela nasce, respira e acaba logo em seguida falecendo. Veja só, como que vai funcionar a sucessão dos bens? Para essa criança que nasceu com vida e depois faleceu, vai primeiro transferir os bens para a mãe e para o filho. Depois, feita essa divisão, pega o patrimônio que foi para esse filho e será transferido para a mãe. Veja que nós temos aqui, então, né, dois procedimentos de sucessão. Primeiro, passa para o cônjuge e para os descendentes, então para o filho e para a mãe, e depois, com a morte desse filho, né, já que ele não tem descendentes, nem cônjuge, vai para o ascendente. E o ascendente é a mãe, então transfere para a mãe. No final, veja que todo o patrimônio ficou com a mãe. Agora, se é natimorto, o que significa isso? Nasceu sem vida. Não houve funcionamento do aparelho cardiorrespiratório no momento aí da saída do corpo feminino, da saída aí do corpo da mãe. Veja que então, se é natimorto, não adquiriu personalidade jurídica, não cumpriu o requisito de ser com vida. Com isso, então, o que vai acontecer agora? O patrimônio que era desse pai será dividido entre o ascendente e o cônjuge. O que significa? Significa que será dividido entre os pais daquele pai falecido, que seriam os avós, aqui no nosso problema, e a mãe e esposa desse cônjuge falecido. Veja como mudou, que tivemos agora um benefício de outra classe de herdeiros em razão daquele nascituro ser natimorto, né? Então veja que a teoria natalista ela tem uma grande aí um grande impacto, sobretudo se pensarmos dentro do direito das sucessões. Então olha aí na sua tela novamente para resumir essas ideias. Teoria natalista: personalidade somente com nascimento, com vida. O natimorto não adquire personalidade e o nascituro, portanto, não é pessoa, porque ele só tem, então, logo, mera expectativa de direito, tá bom? Cuidado só com uma questão, não significa que o nascituro, não sendo pessoa, que ele não sofre nenhuma proteção jurídica. Claro que ele tem, tanto que a lei fala que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então, algumas proteções que nós veremos adiante, ele tem,
Mas veja que para a maioria das questões é uma mera expectativa de direito. Ele não é pessoa para fins de direito. E não considerando aqui por questões meramente biológicas de outras ciências, tá bom? Não confundam as duas coisas. Vamos lá. Teoria concepcionista. A teoria concepcionista agora é a ideia de que a personalidade surge com a concepção. Ou seja, desde o momento da concepção, aquele nascituro já é considerado pessoa. E se já é considerado pessoa, ele desde logo adquire direitos. Então veja, nascituro aqui é pessoa e possui direitos. Enquanto que, se ele for natimorto, veja que ele terá direitos enquanto nascituro, mas nascendo morto, daí então sofre as consequências jurídicas da sua morte. E num caso desse, veja que, considerado pessoa, já tendo personalidade jurídica desde a concepção, nós teríamos aquele caso em que, pegando lá a questão da sucessão, em que então já haveria a transmissão dos bens para a mãe tão somente. Não envolveria então os pais aí daquele cônjuge falecido, tá bom? Muito bem, olhem aí na sua tela. Veja então, pela teoria concepcionista, a personalidade surge com a concepção. E reforça esse argumento e essa leitura do artigo 2º, que então dá maior ênfase à segunda parte, que estão garantidos desde logo, né, desde a concepção, os direitos do nascituro, o artigo 4º, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, faz parte aí do nosso direito esse tratado internacional, que vai dizer que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. E ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, veja que muitos autores que são favoráveis à teoria concepcionista levaram em consideração não só a redação do artigo 2º, entendendo que há direitos do nascituro e eles devem ser considerados aí como pessoa, como também haveria fundamento nesse artigo 4º, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom? Muito bem. E a terceira teoria é a teoria da personalidade condicional. E no que se refere essa teoria? Vai dizer que a personalidade está na dependência de uma condição suspensiva. E qual que é essa condição suspensiva? É o nascimento com vida. Veja, condição suspensiva vocês vão estudar com maior detalhe lá em Direito Civil 2, tá? E ela fala o seguinte, que condição é um evento futuro e incerto. E o que significa um evento futuro e incerto? Significa dizer que é um evento que acontece, então, no futuro, como o próprio nome diz, e que não há certeza do seu acontecimento. Ou seja, pode acontecer, como não pode acontecer. Se acontecer, há uma aquisição de direitos, há então a produção de efeitos daquele negócio. Se não houver aí esse evento, não ocorrer esse evento futuro, então daí não há aquisição de direitos, não há produção de efeitos, o negócio jurídico. Então, há um transporte dessa ideia de elemento acidental do negócio jurídico, propriamente patrimonial, para a ideia da personalidade, dizendo então que a personalidade está submetida a essa condição suspensiva. Se nascer com vida, evento futuro e incerto, então adquirirá personalidade. Se não nascer com vida, então não haverá aquisição de personalidade.
Para aqueles que desenvolveram essa teoria, e veja aí na sua tela, então, ela aí resumida, veja que há uma grande crítica de alguns autores acerca do seu caráter estritamente patrimonial no momento da sua criação. Porque, veja, falar de condição suspensiva é falar de um elemento acidental de negócio jurídico. E um exemplo de negócio jurídico é o contrato. Ou seja, um contrato vai tratar aí de forma prioritária, né, na maioria dos casos, de maneira prevalecente, vai tratar aí de questões patrimoniais, envolvendo a troca aí de patrimônio, de objetos, de bens próprios jurídicos, bens aí então apreciáveis economicamente. E que então, veja, transportar esse raciocínio para a personalidade é você pegar uma questão existencial e dar um revestimento, um tratamento patrimonial, o que é por vezes perigoso em razão da disponibilidade das questões patrimoniais, que você então pode abrir mão de parte do seu patrimônio, mas você não pode abrir mão da sua questão de existência, né? Das suas questões sensíveis e inerentes à sua personalidade e à sua condição humana, que isso tem a ver com a própria dignidade da pessoa humana, de ser humano em si, tá? Essencial a cada uma das pessoas. Então, veja que há uma grande crítica a essa teoria da personalidade condicional em razão dessa mistura, talvez, de questões patrimoniais com questões existenciais ou extrapatrimoniais, tá? E nós vemos, pela doutrina, pelo menos, que há grande parte da doutrina clássica adotando a teoria natalista e, para alguns autores mais contemporâneos, mais atuais, adotando a teoria concepcionista. Afinal, qual que está certo, qual que está errado? Veja que não existe um certo ou errado aqui. Você pode adotar tanto uma quanto a outra. Tanto que, no final, se você for verificar bem, não há tanta diferença nas consequências de adotar uma teoria ou outra, em razão de que, quando há proteção ao nascituro, há previsão expressa dessa proteção, não precisando recorrer tanto à teoria para explicar se há o direito ou não. O nosso próprio Código Civil, lá nas sucessões, fala de reserva de parte da herança para o nascituro, porque ele tem um direito eventual, uma expectativa de ter aquele direito àquela herança se nascer com vida. Então veja que, mesmo sendo uma teoria concepcionista ou uma teoria natalista, você vai aguardar se o nascituro nasce com vida. Se nascer com vida, aquela herança vai para ele. Se não nascer com vida, não vai para ele. A própria regra já traz aí a explicação de como irá funcionar a sucessão. Então não teríamos que fazer aquele raciocínio que eu demonstrei anteriormente para vocês, pensando privativamente no artigo 2º, se vai então para a mãe, se vai para os avós, se vai ficar então ter as divisões diversificadas em razão do nascimento com vida ou não. O próprio código nos vai trazendo aí lições e explicações próprias para como se faz a divisão dessa herança, para dar um exemplo de efeitos práticos aí da ideia do nascituro, tá bom? Mas isso, veja, são 3 teorias que eu estou trazendo com vocês, trazendo para vocês, melhor dizendo, que ainda assim não estão impedidas de ter desenvolvimentos interessantes dentro da nossa doutrina contemporânea. Veja só aí na sua tela. Veja que, em reflexões contemporâneas, nós vemos que muitos autores estão agora adotando essa ideia da personalidade existir desde a concepção, mas que também deve haver uma separação dos direitos patrimoniais e existenciais. Para dizer o seguinte, que quando eu estou tratando de direitos patrimoniais,
eu dependo do nascimento com vida para falar da aquisição desses direitos. Agora, quando eu falo de direitos existenciais, eu não preciso do nascimento com vida, que a própria existência em si já me atrai para o nascituro os direitos, tá bom? Então, para essas reflexões aí mais atuais que estamos percebendo na doutrina de uns tempos para cá, é fazer essa diferenciação. Se é direito existencial, já tem esse direito nascituro desde a concepção. Se é direito patrimonial, daí então dependerá do nascimento com vida para aquisição desse direito. Bom? E o que seriam esses direitos patrimoniais e direitos existenciais? Olha aí na sua tela alguns exemplos. Para direitos patrimoniais, vamos pensar em recebimento de doação e o recebimento de um legado, ou seja, aí aquilo que é transmitido por meio de um testamento, e a herança. Direitos, então, propriamente patrimoniais, que dependeriam do nascimento com vida para a transferência, né, para a transmissão. Agora, direitos existenciais, veja que diz respeito a direitos personalíssimos, ou até mesmo direitos da personalidade, então direito à vida, saúde, integridade, proteção, aí exames pré-natal para testar aí, obviamente, a integridade e saúde dessa criança. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a favor de que o nascituro pode sofrer dano moral em razão aí de ser reflexo daquele dano que a mãe sofre. Exemplo claro que a gente teve aí no STJ, um primeiro exemplo que temos foi em razão do homicídio do pai, que acabou por então levar ao reconhecimento de um dano moral a ser pago para esse nascituro, que quando nascer estará aí excluído da sua vida a convivência com o pai. E também no caso que ficou conhecido aí entre aquele humorista Rafinha e a Vanessa Camargo, em que o Rafinha fez uma piada com a Vanessa Camargo e o seu nascituro, e ele foi obrigado a indenizar ambos aí por dano moral pela fala dele aí, que não foi considerado humor, foi considerado ofensivo. Também temos os chamados alimentos gravídicos. E o que significa alimentos gravídicos? São alimentos, ou seja, aí um benefício em dinheiro ou até mesmo em natura, com a entrega de bens para a sobrevivência da mãe, pela suficiência da mãe, que está grávida. Então, por exemplo, o pai é obrigado a pagar alimentos gravídicos à mãe grávida para aí favorecer o nascituro, o bom desenvolvimento dele no ventre da mãe. Também temos exemplo de proteção de direitos existenciais, a própria criminalização do aborto, com as suas pequenas exceções dentro do Código Penal e decisão do STF, quais sejam, no caso aí de estupro, no caso de risco à saúde e à vida da mãe, e também no caso aí de que, na verdade, não seria aborto, mas interrupção da gravidez, no caso, então, do anencefálico, né? Afinal, é considerado que o anencefálico não é uma vida possível e a sua gestação pode causar danos à saúde da mãe, e assim decidiu o STF, portanto, que era possível a interrupção da gravidez nesse caso, tá? E, finalmente, aí um outro exemplo é a própria realização de exame de DNA para a comprovação da paternidade. Então, é possível aí fazer exame de DNA do nascituro, junto com o pai ou o suposto pai, para verificar, então, a relação de filiação. Bom? Então, veja que não é uma questão fechada completamente, né? E que envolve aí várias polêmicas e tudo mais. Mas veja que boa parte, então, da doutrina clássica adota a teoria natalista, a doutrina contemporânea está adotando boa parte a teoria concepcionista e alguns aí numa visão até mais contemporânea, que é até comparável ao nascimento, ou melhor, a personalidade condicional, que ainda admitem que para a aquisição de alguns direitos precisa do nascimento com vida,
sobretudo a ideia dos direitos aí patrimoniais, tá bom? Aí nós temos outras reflexões que devem ser feitas também a partir de decisões do STF sobre o tema, tá? Que é o caso das células tronco embrionárias. Olha só aí na sua tela. O STF foi chamado a se manifestar na ação direta de inconstitucionalidade número 3.510 se o embrião é pessoa. Por quê? Porque a lei número 11.105, no seu artigo 5º, permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos em fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, e atendidas as condições aí que vocês estão vendo na tela. Veja que essa decisão do STF, então, acaba esbarrando nessas questões do nascituro, da aquisição de personalidade. Por quê? Se o embrião for considerado um nascituro, ou até mesmo for considerado pessoa, ele tem personalidade. Logo, ele é sujeito de direito. E sendo sujeito de direito, ele não poderia ser passível de pesquisas. Não poderia ser feito aí, então, qualquer teste aí, qualquer terapia, né, em cima do embrião, em cima de células tronco. Então o STF teve que se manifestar. Afinal, o embrião é considerado pessoa ou não? É possível, então, declarar a constitucionalidade deste artigo 5º da Lei 11.105, permitindo essas pesquisas e terapias com células tronco? E aí, então, a manifestação do STF foi positiva, que o artigo 5º, ele é sim constitucional e que, então, para que tenha aí um nascituro, para que haja pessoa, para que se fale, então, de aquisição de personalidade, é preciso que haja a implantação do embrião no útero humano. Ou seja, fora do útero não é nascituro nem pessoa. Por quê? Porque é uma vida inviável. Porque não há como o embrião se desenvolver fora de um útero humano. Então, veja, a decisão aqui do STF, ainda que muitos ainda critiquem ela, sobretudo no aspecto religioso, no aspecto ético, enfim, né? Temos ainda muitas posições contrárias, sobretudo dentro de uma parte científica que não compreende essa separação de embrião e pessoa por um aspecto biológico. Juridicamente foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que, se estiver implantado no útero humano, o embrião é possível de se desenvolver, é possível a existência de vida humana. Logo, é possível falar em nascituro e, com nascimento, com vida em pessoa. Agora, se não estiver implantado no útero humano, o embrião pode ser objeto de direito, coisa, portanto, e logo sendo coisa, pode aí sofrer a pesquisas e terapias aí que sejam entendidas como necessárias, conforme a Lei 11.105, respeitando todas as suas balizas e todas as questões éticas inerentes que estão dentro dessa norma jurídica. Tá bom? Muito bem. Falamos de seres humanos, falamos brevemente de pessoas jurídicas, mas e os animais? Animais são considerados aí sujeitos de direito ou não? Veja que, pela teoria clássica e pelo aquilo que desenvolvemos até agora, entendemos que os animais não são sujeitos de direito, né? Mas são objetos de direito. Veja que você pode negociar certos animais. Você pode comprar um cachorro, vender um gato, né? Adquirir uma iguana, enfim, quanto tantos outros animais aí, né? Desde que não haja uma certa proteção ambiental, aí proteção própria em razão, por exemplo, de extinção, de ser animal silvestre, e assim vai. Então, os animais são considerados objetos de direito.
Mas veja que não são aí quaisquer objetos. Não dá mais para levar a ferro e fogo de maneira literal a teoria clássica. Afinal, nós sabemos que os animais possuem sentimentos, possuem emoções, eles podem sofrer, portanto, e a crueldade traz para eles, então, uma violência, não só física, como psicológica. E por isso os animais merecem um tratamento diferenciado, né? Privilegiado. E hoje em dia é isso que nós falamos, que os animais, ainda que sejam considerados objetos de direito, mas são objetos de direito, são coisas com tratamento qualificado diferente dos demais objetos, tendo aí proteção, por exemplo, da lei de crimes ambientais, que a lei de crimes ambientais não irá permitir vários tratamentos cruéis aos animais aí que fazem parte do nosso meio ambiente. E veja que é uma obrigação de todos a proteção do meio ambiente, conforme o artigo 226 da Constituição Federal. Logo, o que temos atualmente são animais com tratamento privilegiado, ainda com tratamento especial, conforme leis específicas, mas que ainda assim são coisas, tá? E veja que cada vez mais nós temos pesquisas científicas que mostram que certos animais se aproximam aí, não completamente, mas um pouco se aproximam do raciocínio humano. Falamos de uma certa inteligência dos golfinhos, falamos de uma certa inteligência e raciocínio de certos primatas, descobrimos que certas espécies de macaco já são capazes de criar instrumentos para facilitar as suas atividades. Então, parece que caminhamos cada vez mais a entender os animais com uma certa proximidade dos seres humanos, mas não o suficiente para tratá-los como sujeitos de direito. E por que não como sujeitos de direito? Veja a dificuldade que seria a equiparação completa com o ser humano. Você poderia admitir um animal fazendo um contrato, falando de sucessões, direito de família, cometendo crimes, sofrendo penas, tendo que se adequar a regulações administrativas? Veja que a equiparação é muito complicada. Teremos que delimitar o âmbito aí de personalidade, né, da personalidade jurídica e a sua delimitação na sua capacidade dentro do espaço do nosso direito, o que seria de uma complexidade enorme, gigantesca em pensar aquilo que seria cabível aos animais ou não. Mas podemos pensar num avanço que muitos países estão tendo de tratar os animais como seres sencientes. E o que significa seres sencientes? Seres que sentem. Veja aí na sua tela. Animais, então, entendidos como seres que podem sentir, que têm emoções. E por isso mesmo, esses animais, eles merecem esse tratamento privilegiado. O nosso ordenamento jurídico ainda não fala disso, ainda não traz esse tratamento explícito, embora existam projetos de lei querendo inserir a ideia de animais como seres sencientes. Mas posso apontar outros países que trazem esse tratamento diferenciado. Olha aí na sua tela. Em pesquisa feita por mim, aí num período, eu verifiquei que, pelo menos na Áustria, Alemanha, Suíça, Catalunha e Holanda, os animais, desde logo, já não são tratados como coisas, mas também não são sujeitos de direito. Falam que ele tem aí uma categoria específica, diferenciada, própria para eles. Então, expressamente dizem que os animais não são coisas. Agora, a França, a Colômbia, o Portugal e o México, apesar de adotarem ainda como coisas os animais, mas eles pensam eles como seres sencientes, adotando expressamente a ideia de que são seres vivos dotados de sensibilidade, tá? Então veja que quase todos aí, salvo o México,
tratam no próprio Código Civil os animais como essa categoria diferenciada ou como ser senciente, enquanto que o México coloca aí na Constituição Política da Cidade do México já essa previsão de ser seres vivos dotados de sensibilidade. Bom? Muito bem. Aí nós precisamos tratar de um outro tema também extremamente importante. E qual que é esse tema? É uma decisão dada pelo STF há pouco tempo atrás, aí, acerca das vaquejadas, tá? Olha aí na sua tela, então. O STF decidiu, aí, à época, na ação direta de inconstitucionalidade, número 4.983, sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das vaquejadas a partir de uma lei estadual do Ceará. E verificou então, afinal, as vaquejadas são crueldade com os animais e deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, ou não é uma crueldade, na verdade aí há uma proteção à cultura, à prática da atividade esportiva da vaquejada e que se admite a relativização então dessa proteção ao meio ambiente. E ficou decidido o seguinte, que há crueldade intrínseca aos animais na vaquejada e que, na verdade, se sobrepõe aí a proteção ao meio ambiente sobre os valores culturais de atividade esportiva. Então, entendeu o STF que a proteção do meio ambiente prevalece. Portanto, as vaquejadas seriam inconstitucionais. Ocorre o seguinte, que daí, então, essa prática da vaquejada é uma prática que está enraizada na cultura de muitas cidades, de muitas regiões do Brasil e envolve também muitas questões econômicas. E houve, então, uma pressão no Congresso Nacional para a aprovação de uma emenda constitucional autorizando e dando constitucionalidade às vaquejadas. E o Congresso Nacional editou, de fato, uma emenda constitucional aprovada em 2017. Veja que a decisão do STF foi em 2016. Já em 2017, o Congresso Nacional deu a sua resposta, inserindo o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição, dizendo o seguinte: para fins do disposto da parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. E aí, então, se tornou constitucional a vaquejada com a inserção desse parágrafo 7º? Temos divergência também. Para alguns, solucionado. Afinal, agora temos na Constituição uma previsão de que é possível ter a vaquejada como manifestação cultural. Agora, para outros, veja que a emenda constitucional ela altera o texto original da Constituição, mas o parâmetro é sempre o texto original da Constituição. E não pode haver aí uma emenda que seria inconstitucional, né? Contrariando direitos fundamentais. E o meio ambiente sustentável, a proteção ao meio ambiente, é um direito fundamental do ser humano. Não podendo haver aí, na lógica desses autores, uma emenda à Constituição que piore a proteção ao meio ambiente. Por isso, e aliado também a tratados internacionais que o Brasil aderiu de proteção ao meio ambiente, haveria uma inconstitucionalidade desta emenda constitucional. E, portanto, ela não poderia produzir efeitos. O STF já foi novamente acionado para se manifestar sobre essa emenda constitucional, mas ainda não houve decisão. Esperemos para ver o que ele vai dizer sobre isso. Bom? Legal. Dito isso, então, trabalhados esses temas,
nós podemos partir agora para entender a capacidade. E veja que a capacidade serve como limitação à personalidade jurídica. E por que limitação à personalidade jurídica? Porque um dos desdobramentos da capacidade servirá para impedir o exercício da personalidade, dos direitos e deveres que você poderia exercer com a sua personalidade, em razão de algumas condições, de algumas circunstâncias. Então, veja que a capacidade limita a personalidade. Mas podemos falar em 3 modalidades aqui de capacidade. Olha só aí na sua tela. Falamos então de capacidade de direito, capacidade jurídica, a capacidade de fato ou capacidade de exercício e a capacidade específica, também chamada de legitimidade. O que é cada uma delas? Gente, capacidade de direito diz respeito aqui há um até sinônimo de personalidade na concepção de alguns autores. Por que dizer que no momento em que você tem personalidade, você já tem capacidade de direito? Ou seja, a pessoa já é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então veja, nasci com vida, tenho personalidade, ao mesmo tempo, imediatamente, eu tenho capacidade de direito, porque eu posso exercer os direitos e eu posso aí contrair deveres na ordem civil. Então, veja que é uma aptidão também geral atribuída pelo ordenamento jurídico a todas as pessoas, né? A personalidade jurídica acarreta incapacidade de direito. Agora, diferente é o que ocorre com a chamada capacidade de fato ou capacidade de exercício. Por quê? A capacidade de fato, né, ou aí capacidade de exercício, ela é uma aptidão para que a pessoa exerça pessoalmente os seus direitos. E aqui então nós vemos que algumas pessoas são capazes, de fato, podem exercer pessoalmente seus direitos e deveres, enquanto outros dependem de representação e de assistência, como é o caso dos absolutamente incapazes e relativamente incapazes, que estudaremos na nossa próxima aula, tá? E finalmente, temos também a capacidade específica. E o que é a capacidade específica? Também chamada de legitimidade, e mais corretamente chamada de legitimidade, que é a capacidade específica, então, para a prática de determinados atos jurídicos. Como assim? Pense o seguinte, que alguns atos jurídicos, eles são aí, só podem ser realizados por aqueles que são chamados de legitimados. Por exemplo, sabe essa ação direta de inconstitucionalidade que é proposta perante o STF? Que nós falamos aí do caso da vaquejada, das células-tronco. Veja que não é todo mundo que pode propor essa ação. Somente o que são legitimados conforme o artigo 103 da Constituição Federal. Que daí seria, por exemplo, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, aí então o chefe da mesa do Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil por meio do seu Conselho Nacional, e dentre outros aí legitimados presentes no artigo 103. Então veja, a legitimidade é a capacidade específica para a prática de determinado ato jurídico. Determinado ato, então, que a lei exige essa capacidade específica. No caso, aí, se eu for um membro do Ministério Público, um promotor de justiça e não procurador-geral da República, então não tenho legitimidade para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Não tenho, portanto, capacidade específica. Tá bom? Pessoal, então era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, acerca aí de então, personalidade jurídica, capacidade, e então na próxima aula
trabalharemos mais essa ideia da capacidade, especificamente falando dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Bom, muito obrigado e até a próxima.